Hitoshi Sai não nasceu para ser mediano e dar passes medíocres. Desde cedo a mediocridade o incomodava como um veneno que corria em suas veias. Ele sonhava em ser o melhor jogador do mundo, mas esse sonho não era apenas uma ambição vazia. Era uma promessa que ele fez a si mesmo. No entanto, para ser o melhor, não bastava talento. Era necessário um time, companheiros capazes de receber seus passes e transformá-los em gols. E era aí que estava o problema. O lugar onde nasceu, o Japão, não oferecia essas condições. Ser o melhor atacante do mundo era o que ele queria para sua vida, mas como alcançar o topo em um país onde o futebol ainda era tratado como algo secundário? O Japão é só um país cheio de primatas no futebol. Não existe alguém que possa receber seus passes nesse futebol medíocre e, principalmente, acompanhar seu estilo de jogo. O que deveriam ser obras-primas eram desperdiçadas. Com o tempo ele percebeu uma verdade amarga. O Japão não era apenas um lugar onde o futebol era subdesenvolvido, era um obstáculo real para seu crescimento. Por isso mesmo que Sai saiu desse país fracassado para jogar no Real Madrid. Mas o que aconteceu lá mudou totalmente sua visão sobre o futebol. As estatísticas apenas confirmavam o que ele já sabia. O Japão tinha menos de 1% de jogadores registrados no mundo, e entre esses, poucos tinham talento bruto para competir em nível internacional. Essa realidade foi o que levou a desprezar o país que deveria chamar de casa. Aos 12 anos, Sai participou de um torneio internacional e saiu como o melhor jogador, não porque seu time era bom, mas porque ele fazia o impossível sozinho. Naquele dia ficou claro para ele, seu talento era grande demais para ficar no Japão. Seu irmão mais novo, Rin, é uma parte complexa da sua história. Sai reconheceu o talento de Rin quando criança, mas também viu suas limitações. Quando eram crianças, compartilhavam um sonho, dominar o futebol juntos. Rin seria o segundo melhor atacante e Sai o melhor atacante que o guiaria para a glória. Mas o tempo revelou algo incômodo. Foi voltando 4 anos depois de ter jogado na Europa que Sai teve uma mudança mais súbita ainda na sua mentalidade. Não se sabe ao certo o que aconteceu lá, mas foi lá que se concretizou mais ainda o que ele acreditava, e ao mesmo tempo, a destruição de um sonho. Agora Hitoshi Sai não queria mais ser o melhor atacante do mundo. Para alcançar o seu sonho, ele teria que ser o melhor meio-campista do mundo. E é claro que foi necessário mandar umas poucas e boas para o seu irmãozinho. E não tinha a ambição ou a visão necessária para realizar esse sonho junto dele. Ele era apenas uma sombra, incapaz de se libertar da dependência com Sai. Enquanto ele for a sombra do seu irmão mais velho, nunca vai conseguir o superar. Sai não escondia sua decepção. Cada tentativa de Rin de desafiá-lo parecia patética. Para Sai, Rin representava tudo que estava errado no futebol japonês. Promessas vazias e potenciais não realizados. Era irritante, quase doloroso assistir seu irmão tentando alcançá-lo, como se tivesse alguma chance real. Jogar no Real Madrid foi como escapar de uma prisão. Finalmente estava cercado por jogadores que compartilhavam sua visão e que podiam acompanhar sua velocidade de pensamento. No futebol europeu, encontrou um ambiente que sempre sonhou, um palco onde apenas os melhores sobreviviam. Quando o projeto Blue Lock foi anunciado, Sai inicialmente debochou. A ideia de criar o atacante definitivo no Japão parecia absurda, mas ao mesmo tempo, algo nessa iniciativa o intrigou. Seria possível que dentro daquele sistema competitivo e implacável, surgisse um jogador digno de transformar seus passes em gols? O Blue Lock poderia ser a última chance do Japão, uma chance de provar que o país poderia produzir algo além da mediocridade. Os jogadores de mais alto nível do Japão têm apenas desejos rasos. Eles competem para ser apenas o maior craque do Japão, ganham um salário de 50 milhões de ienes, casam com uma modelo famosa e no fim, se aposentam. Este é o maior pico da carreira do futebol japonês. O desejo desses jogadores era raso frente ao que Sai almejava. E então, quando Rin entrou no Blue Lock, Sai sentiu uma mistura de curiosidade e ceticismo. Não era esperança, mas um interesse relutante. Talvez nesse ambiente cheio de egos e rivalidades, seu irmão finalmente deixasse de ser uma sombra. Talvez ali Rin pudesse se tornar alguém digno de acompanhar seu talento. Então Sai, por vontade própria, decidiu o sub-20 da seleção japonesa e ver que tipo de lixo sairia desse Blue Lock. Mas como sempre, o que ele mais teve foi decepções, principalmente com o próprio time que teve 3 chances de fazer gols que ele mesmo planejou. Então, ele mesmo precisou fazer um para mostrar a eles como não passavam de jogadorzinhos meia boca. Mesmo que no fim, e depois de tanto esforço terem perdido para o Blue Lock, ele realmente reconhecia um potencial atacante que poderia mudar o Japão. O coração do Blue Lock, Yoichi Sagi. Nem mesmo seu irmão, que demonstrou todo o seu potencial nesse jogo, ou o demônio egoísta o agradou tanto quanto o Isagi. Ele sim era capaz de mudar esse país meia boca. Para quem observa de fora, Sai pode parecer arrogante, mas ele sabe que não é arrogância, é apenas a realidade. Não se trata apenas de ser o melhor jogador do mundo, mas para isso ele precisava de um atacante digno, alguém que pudesse transformar o seu talento em gols. No final das contas, Sai sabia do seu lugar no campo. Ele era um criador, um arquiteto. Seu estilo de jogo é dar forma ao jogo, ditar o ritmo e criar oportunidades, mas sem um jogador que esteja à sua altura, tudo isso é desperdiçado. Até que surja alguém assim no Japão, Sai continuará sendo Hitoshi Sai, o melhor jogador e meio-campista que esse país já viu. E se ninguém for capaz de receber os seus passes perfeitos, não há por que ter esperança no seu país.